Olá, bem-vindo ao canal Busca mais uma vez. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Um feliz sábado e muito obrigado por você já ter se inscrito no canal e estar me acompanhando aqui nessa série de escatologia. E obrigado também porque você tem compartilhado esses vídeos. Eu quero acreditar assim. Que Deus abençoe você mais uma vez. Antes de começarmos o vídeo dessa semana sobre sair ou não sair das grandes cidades, quando e como, esse estudo de hoje está fantástico. Eu quero dizer que eu estou com um projeto novo aqui no canal. A partir de final de agosto, talvez começo de setembro, eu vou lançar aqui uma série de estudos bíblicos. Estudos bíblicos mesmo. Serão 15 estudos bíblicos e mais alguns anexos. Anexos a um ou outro estudo bíblico que eu entendo, eu julgo ser mais importante a gente se aprofundar um pouco mais no conhecimento. Mas o fato é o seguinte, esse estudo bíblico é um estudo bíblico de aproximadamente 15, 20 minutos, a maioria deles passa um pouco, e eu quero fazer com que você participe desse meu projeto. Como? Você, a partir de hoje, procure uma pessoa, busque uma pessoa, ore por uma pessoa. Primeiramente, antes de falar para essa pessoa, busque no sentido de pense, mentalize, escolha uma, duas, três, cinco, 10 pessoas e ore por essas pessoas durante as próximas 2 ou 3 semanas. Ore por essa pessoa. Depois disso, você comunique essa pessoa, dizendo a ela que você vai passar para essa pessoa uns estudos bíblicos através do seu WhatsApp, através das suas redes sociais. Então vai chegar o momento, no final de agosto, no começo de setembro, em que eu vou lançar o primeiro estudo. Vou avisar algumas semanas antes, a partir de agora já estou te avisando, mas já na próxima semana eu já começo a mencionar datas, quando a gente vai lançar o primeiro estudo. Todos eles já estão gravados, todos eles já estão editados, já estão inclusive aqui no canal, mas ainda restrito. Então eu estou te dando um tempo, 2, 3 semanas, para você mentalizar uma pessoa, orar por ela, e daqui 2, 3 semanas você comunique essa pessoa desses estudos. E aí eu vou postar os estudos aqui no canal, você pega o link desse estudo e envia para a pessoa, marque, obviamente, antes com essa pessoa qual é a data que vocês vão estudar juntos. Então eu vou lançar aqui no canal, você envia para a pessoa no dia, na hora que você marcar, e essa pessoa então vai assistir. Passado aquele tempo em que você enviou, você entra em contato novamente com essa pessoa, tirando dúvidas, perguntando, extraindo dessa pessoa o feedback daquilo que ela estudou. E aí na semana seguinte eu lanço o estudo número 2, você também envia para a pessoa o número 2, e assim sucessivamente. Serão 15 estudos. Repito, ore por essa pessoa que você escolher, ou por essas pessoas que você escolher, e depois de 2 ou 3 semanas você comunique a essa pessoa e até lá você já vai saber a data que eu vou lançar o primeiro estudo. Jogue para a pessoa o primeiro estudo, envie para a pessoa o primeiro estudo, o link do primeiro estudo, tenha o feedback dessa pessoa e tendo alguma dúvida, você tira a dúvida da pessoa, etc, etc. Você pode até escrever aqui no canal, nos comentários, talvez alguma dúvida, alguma coisa, e a gente pode ir auxiliando você também, mas dessa forma você vai acompanhar essa pessoa durante os 15 estudos e mais o anexo, ok? Então essa oportunidade que eu estou dando para você participar na pregação do Evangelho através desses estudos online. Já vá orando por isso, já vá também mentalizando as pessoas que você vai enviar o link desses estudos aqui do canal Busca, ok? Muito bem, estudo de hoje. Vamos estudar sobre sair das grandes cidades. Como sair? Devemos realmente sair? Podemos sair? Qual é o plano de Deus? Canal Busca, nesse momento a gente então vai vamos nos aprofundar sobre o estudo, esse tão importante. Eu estou muito empolgado com esse estudo aqui. Você se lembra quando eu lancei esse projeto escatológico, eu não mencionei que eu faria esse estudo aqui, mas diante de tantos vídeos na internet sobre esse assunto, eu resolvi fazer esse estudo e eu acredito que será de grande valia para você. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela oportunidade que temos de estudar a tua palavra e de termos um conhecimento mais profundo através do Espírito de profecia também que o Senhor nos deu. Dá-nos a compreensão do mesmo agora, através da atuação do teu Espírito em nós, em nome de Jesus. Amém. Canal A Busca começa agora um conhecimento mais profundo sobre sair das grandes cidades.
Muito bem. Eu quero dizer agora nesse início que eu poderia fazer dois, talvez três estudos sobre esse mesmo tema. Você tem vários textos de Ellen White em que ela cita a importância de sair das grandes cidades. Você tem o livro Vida no Campo, em que foi condensado, por assim dizer, várias passagens de Ellen White. Eu quero ainda lembrar você que o livro Vida no Campo não foi lido por Ellen White. Esse livro é uma compilação de vários textos, várias partes, cartas, conselhos que Ellen White escreveu sobre sair das grandes cidades. Se eu não me engano, 1946, em que esse livro foi publicado, não me recordo, mas foi o momento posterior, depois da morte de Ellen White. Então, esse livro, repito, não foi escrito por Ellen White de capa a capa. Esse livro foi escrito ou foi compilado mediante instruções de Ellen White para não só Vida no Campo, mas vários outros livros. Ela disse que deveria ser assim, que futuramente o patrimônio, aqueles responsáveis pelo patrimônio de Ellen White, fizessem essas compilações em determinada época, se utilizando de escritos dela já publicados e escritos não publicados também. E aí nós temos o livro Vida no Campo. Mas você também tem o capítulo 7 do livro Eventos Finais, você tem o capítulo 8 do livro de Eventos Finais, você tem textos em mensagens escolhidas, enfim, você tem vários livros de Ellen White, ou várias passagens em vários livros de Ellen White, em que ela menciona a saída das grandes cidades. E eu quero apresentar aqui para você vários textos, quero ser bastante rápido, você está percebendo que eu estou falando rapidinho aqui, porque eu quero enxugar o tempo. A leitura que eu vou fazer dos textos, eu quero ler de forma um pouco mais rápida do que eu tenho feito, para que você capte aquilo que é mais importante. Eu quero colocar aqui no canal, eu estou tentando ali, trabalhando ainda no meu computador, mas eu quero colocar aqui no canal os áudios do livro Vida no Campo para você. Então quero baixar aqui no canal os áudios para que você possa ouvir o livro Vida no Campo. Você está trabalhando, está dirigindo, fazendo alguma coisa, não dá para ler ou você tem dificuldade em ler, muitos têm, eu sei disso. Então ouça o livro Vida no Campo várias vezes. Repito, estou tentando, não é certo. Pode ser que eu consiga, pode ser que eu não consiga. Mas eu vou tentar colocar aqui para você o livro Vida no Campo, ok? Se eu conseguir, vai ser agora no final de semana, ou hoje à tarde ou amanhã. E aí eu coloco para você ouvir. Leia o livro Vida no Campo. Ouça o livro Vida no Campo, todo ele. Eu vou apresentar algumas informações com base no Vida no Campo e com base no livro Eventos Finais, pouco do Eventos Finais, mais do livro Vida no Campo. Eu quero fazer com que você compreenda esse livro Vida no Campo de maneira mais plena, ok? Esse meu estudo, para ficar mais didático, eu quero colocar em formas de perguntas. Então, eu coloco uma pergunta e vamos ler alguns textos que respondem essa pergunta. E aí a gente vai discorrendo. Repito, eu vou ler de forma mais rápida os textos que vão aparecer na tela. Vou pedir sua máxima atenção. Se você quiser analisar de maneira mais detida, dê pause, leia com atenção, leia com calma. Mas repito, leia depois com mais calma o livro Vida no Campo. Ouça o livro Vida no Campo que eu vou postar aqui também. Eu acredito e tenho plena certeza que isso vai ser de grande valia para você, ok? A primeira pergunta que eu faço e uso o Espírito de Profecia para responder é: por que precisamos sair das grandes cidades? Por quê? Porque é plano de Deus que a gente, como adventista, como povo dele, a gente saia das grandes cidades. Vamos ver o que Ellen White tem a nos dizer a respeito dessa importante pergunta. Primeiro aspecto é o aspecto da moralidade, mas eu não vou configurar assim tão certinho, vou apresentar aqui 4, 5 textos sobre esse tópico. Por que sair das grandes cidades? Ellen White diz assim: em todo o mundo, as cidades estão se tornando viveiros de vícios. Por toda parte se vê e ouve o que é mal, e encontram-se estimulantes à sensualidade e ao desregramento. Avoluma-se incessantemente a onda de corrupção e de crime. Cada dia oferece um registro de violência, roubos, assassínios, suicídios e crimes inomináveis. Percebe? Então, por que sair das grandes cidades? Moralidade, isso a Bíblia já tinha falado, né? Outro texto. A vida nas cidades é falsa e artificial. A intensa paixão de ganhar dinheiro, o redemoinho da excitação e da corrida aos prazeres, a sede de ostentação, de luxo e extravagância, tudo são forças que, no que respeita à maioria da humanidade, desviam o espírito do verdadeiro desígnio da vida.
abrem a porta para milhares de males. Estas coisas exercem sobre a juventude uma força quase irresistível. Estou falando para algum pai, para alguma mãe, por que sair das grandes cidades? Está aqui algumas respostas que devem realmente nos preocupar como pais, ok? Continua a leitura, repito que eu vou ler de forma mais rápida. Sobre juízo, Ellen White também mencionou que cairiam juízos sobre as cidades, justamente por causa da moralidade, ou a falta dela. Aproxima-se o tempo em que as cidades serão alvo dos juízos divinos. Dentro em pouco, as cidades serão terrivelmente sacudidas. Veja, outro texto. As cidades ímpias do nosso mundo serão varridas pela vassoura da destruição. Nas calamidades que agora atingem edifícios imensos e grandes distritos das cidades, Deus nos está mostrando o que irá acontecer em toda a terra. Veja, esse texto está no livro Testemunhos Seletos e também está no livro Vida no Campo. Continuo. Tenho ordem, diz Ellen White, de declarar a mensagem, dizendo que as cidades onde reina a transgressão, extremamente pecadoras, serão destruídas por terremotos, pelo fogo e por dilúvio. Então, aí algumas razões respondendo à pergunta: por que saímos das grandes cidades? Então, em suma, Ellen White está mencionando o aspecto moral nas cidades, em que a gente deve privar os nossos filhos dessa falta de moral nas cidades, e ela está mencionando também que o juízo de Deus, por causa dessa moralidade ou falta de moralidade das cidades, vai cair juízos de Deus. Mas ela também amplia um pouquinho mais. Olha o que Ellen White diz. É o propósito de Satanás atrair os homens e mulheres para as cidades. E para alcançar seu objetivo, Satanás inventa toda sorte de novidades e divertimentos, de toda espécie de excitação. E as cidades da terra hoje vão se tornando como as cidades de antes do dilúvio. Perceba? Ela está dizendo que é propósito de Satanás atrair as pessoas para as grandes cidades. Qual o percentual da população mundial hoje que vivem nas cidades? A maioria esmagadora. A maioria esmagadora vivem hoje nas grandes cidades. Ellen White está dizendo que é propósito de Satanás que as pessoas se apinhem, se acotovelem, então o texto que ela vai dizer isso aqui, nas cidades. Agora olha o que ela ainda diz. O divórcio e o casamento estão na ordem do dia, no caso das cidades. Quando eu li esse texto, eu mentalizei, puxa, é verdade, nas cidades a gente ouve, até o primeiro texto lá que eu li, a gente vê e ouve males, ela mencionou. E ela menciona que a gente, nas cidades, a gente vê e ouve falar de divórcio. Mas Ellen White está dizendo, está colocando divórcio e casamento. Olha esse texto de novo. O divórcio e o casamento estão na ordem do dia. Essa semana, aqui no canal Busca, durante as meditações, eu incentivei você a assistir o sermão que postei aqui no canal já há algumas semanas, intitulado Casamento no Contexto do Grande Conflito. Algumas pessoas não assistiram esse meu vídeo, eu preguei na igreja. Queridos, se você... Estou pregando para alguém que ainda não assistiu esse meu sermão, assista Casamento no Contexto do Grande Conflito. Está ficando aqui no cartãozinho aqui em cima. Clique aqui em cima depois, você vai ter acesso a esse sermão. Ou busque aqui depois. Casamento no Contexto do Grande Conflito. Você que é pai, você que é mãe, você precisa assistir esse sermão. Você que é jovem solteiro, você precisa assistir esse sermão. Casamento no Contexto do Grande Conflito. Essa semana, algumas pessoas, ouvindo as minhas meditações, foram assistir esse sermão que não tinham assistido ainda. E eu tive um feedback muito positivo. Na verdade, eu estou tendo, até hoje, feedback muito positivo daqueles que assistem esse sermão. Não assistiu ainda? Está aqui em cima o link. Não perca, não deixe de assistir, ok? Ellen White está dizendo que nas grandes cidades, o que mais se ouve, uma das coisas que mais se ouve é divórcio, mas não só divórcio, casamento. Qual é o problema a gente ficar ouvindo falar sobre casamento? Qual é o problema ficar com foco no casamento? Tem grande problema. Assista lá esse meu vídeo e você vai entender. Continuo. Ellen White diz, uma residência dispendiosa, falando das grandes cidades, mobília trabalhada, ostentação, luxo e conforto não proporcionam as condições essenciais a uma vida útil e feliz. Não é exatamente isso que a gente encontra nas grandes cidades? Ellen White está dizendo que esse aspecto importante visto nas grandes cidades de luxúria, de ostentação, não corrobora para uma vida feliz. Por isso ela diz, saiam das grandes cidades. Leia o livro Vida no Campo. Ouça o livro Vida no Campo que eu vou postar aqui. Ellen White, em várias ocasiões, ela menciona
que é melhor viver no campo com uma vida mais simples, comendo mais simples. Ela também menciona a carne aqui no livro Vida no Campo. Leia, estude, ouça. Agora olha esse texto. Seu povo, falando de Deus, seu povo não se deve apinhar nas cidades. O povo de Deus não se deve apinhar nas cidades. Ela fala, Deus quer que eles, o povo dele, tirem sua família das cidades. Para quê? Lembre-se que é a pergunta que eu estou fazendo aqui. Por que sair das grandes cidades? Para que melhor se possam preparar para a vida eterna. Dentro em breve, terão de abandonar as cidades. Você percebeu o que Ellen White está dizendo nesse texto? Lembra que eu falei no começo que eu estou empolgado com esse tema? Você percebeu o que Ellen White está falando nesse texto? Vou ler de novo. Seu povo, o povo de Deus, não se deve apinhar nas cidades. Deus quer que eles tirem sua família das cidades, para que melhor se possam preparar para a vida eterna. Dentro em breve terão de abandonar as cidades. Se você não entender isso daqui, você não vai entender o princípio que Deus deu a Ellen White sobre sair das grandes cidades. Pare tudo que você está fazendo agora. O que você precisa entender com isso aqui? Você precisa entender que através de Ellen White há um chamado. Deus, usando Ellen White, faz um chamado para mim, para minha família, para você, para sua família, sair das grandes cidades como estilo de vida, ou para desenvolvermos um melhor estilo de vida. Vou repetir. Deus, através de Ellen White, faz um apelo para todas as famílias saírem das grandes cidades por motivo de estilo de vida. Mas chegará um momento em que Deus apela para que a gente saia das grandes cidades não por estilo de vida, mas por um aspecto escatológico. Se você não entende isso daqui, seja nos escritos do livro Vida no Campo, seja no Eventos Finais, capítulo 7, 8 e algumas outras passagens em vários livros dela, se você não entende isso aqui, você não vai não só entender esse tema, mas você vai se precipitar e ficar nas grandes cidades quando você deveria sair, e sair das grandes cidades de maneira precipitada, de maneira equivocada, e você vai se arrepender depois. Ellen White tem um apelo. Deus, através de Ellen White, tem um apelo para que a gente saia das grandes cidades focalizando um estilo de vida saudável. Mas também tem um segundo apelo, e eu estou chamando aqui um apelo escatológico. Vou ler de novo esse texto e você vai entender. Seu povo, o povo de Deus, não se deve apinhar nas cidades. Deus quer que eles tirem suas famílias ou sua família das cidades para que melhor se possam preparar para a vida eterna. Esse é o primeiro ponto. Se preparar para a vida eterna. Estilo de vida. Deus quer que o povo saia. Deus quer que a gente, em família, saia das grandes cidades para que a gente tenha um estilo de vida saudável que vai nos preparar melhor para a vida eterna. Aí Ellen White termina sua sentença dizendo, dentro em breve terão de abandonar as cidades. Veja, um primeiro chamado é para sairmos das grandes cidades, independente desse aspecto escatológico, para um estilo de vida. E aí eu vou dar ênfase aqui daqui a pouco, vários textos dela, ela fala, família, você viu o que ela falou aqui agora. Família, 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 especialmente aqueles que têm filhos, saiam das grandes cidades. Para quê? É um chamado escatológico? Não, para um estilo de vida, para melhor se preparar para a vida eterna. E aí ela termina sua sentença dizendo, dentro em breve, aí entra o aspecto escatológico. Eles terão de sair, não mais para um estilo de vida. Terão de sair, esse é um chamado escatológico. Esse texto, na página 25 do livro Vida no Campo, é o divisor de águas para você entender. Muitos pregadores adventistas não entendem isso e ficam pregando, chegou o momento de sair das grandes cidades. Passou do tempo de sair das grandes cidades. De que chamado eles estão falando? Há dois chamados no Espírito de Profecia. Um chamado para sair das grandes cidades, com enfoque no estilo de vida. Esse já passou do tempo mesmo, a gente já era para ter saído das grandes cidades. Mas significa que quem não sair vai se perder? Não, tem um chamado escatológico para sairmos das grandes cidades. Ok? Então agora você está preparado para entender o que Ellen White escreveu sobre sair das grandes cidades. Quando você entende que há esses dois chamados, um chamado para as famílias visando um estilo de vida saudável e melhor preparo para a vida eterna,
e um chamado escatológico que vai se dar no final. Ainda vai se dar. E ela pontua, quando sair a lei dominical. O problema é que tem pastor adventista. E o que me preocupa é que ele tem vários seguidores. Chegando das redes sociais, dizendo, temos que sair. Agora chegou a hora. Como assim chegou a hora? Não veio a lei dominical ainda. Veja, há 2 chamados. Nós devemos já estar saindo das grandes cidades. Sim, mas com um enfoque, estilo de vida. Tem um outro chamado, que é um chamado escatológico. Fique comigo até o final, você vai compreender. Agora, qual foi o primeiro tópico aqui? Por que sair? Porque tem um estilo de vida nos esperando lá fora que vai melhor nos preparar para a volta de Jesus. Tem um estilo de vida. O meu estudo agora tem um enfoque nesse primeiro chamado. E eu termino esse meu estudo com o segundo enfoque, que é o escatológico. Por isso você tem que ficar até o final aqui. Eu não sei quanto tempo vai demorar esse vídeo, mas você tem que ficar até o final. Porque agora eu vou apresentar textos de Ellen White importantíssimos dentro desse primeiro chamado para estilo de vida, que melhor nos prepara para a volta de Jesus. Famílias, filhos, jovens, crianças. Esse é o enfoque a partir de agora. Mas você precisa ficar até o final, porque lá no final eu mostro para você um outro chamado escatológico para sair das grandes cidades. Por isso, esses pregadores de plantão que ficam utilizando-se do medo do povo para dizer que quem não sair das grandes cidades vai se perder, balela. São hereges. Não confie nisso. Bíblia e Espírito de Profecia. Ok? Primeiro aspecto, estilo de vida. O enfoque de Ellen White nesse primeiro chamado, estilo de vida. Vamos analisar alguns textos. Em lugar da cidade apinhada, buscai algum ambiente afastado onde vossos filhos possam estar, tanto quanto possível, ao abrigo das tentações. Veja, sair das grandes cidades com enfoque nos filhos, os filhos fora das tentações da cidade. Isso é estilo de vida. Isso é estilo de vida. Outro texto. Uma das mais sutis e perigosas tentações que assaltam as crianças e jovens nas cidades é o amor dos prazeres, estilo de vida. Tire as crianças e os jovens das cidades para que eles tenham um estilo de vida. Quanto tempo precisamos ficar lá nas cidades pequenas, nos campos, até a volta de Jesus? Mas com enfoque no estilo de vida. Não é porque veio a pandemia agora todo mundo vai sair. Estilo de vida é o primeiro chamado, ok? Outro texto. Sérias aflições encontram-se perante nós, e sair das cidades tornar-se-á uma necessidade para muitas famílias. Ela não diz aqui todas as famílias. Veja, há 2 extremos. Alguns pregadores adventistas estão dizendo, não tem problema, você pode ficar nas grandes cidades, vai vir a lei dominical, quando a lei dominical vier, você sai. Aí você sai. Não, está errado, isso é um extremo equivocado. Tem outros que vão para outro extremo, dizendo tem que sair agora, tem que sair, se não sair se perde. Está errado. Você percebe? Eu vou mostrar para você como o Espírito de Profecia é equilibrado. E pregadores por aí, com parafusos a menos na cabeça, pendem para um lado, pendem para o outro e deixam o povo doido. Especialmente nessa época de pandemia. Olha o que Ellen White acabou de dizer. Sérias aflições encontram-se perante nós, e sair das cidades tornar-se uma necessidade para muitas famílias. Ela não diz todas. Famílias que focam num estilo de vida. Por que ela fala muitas? Você vai ver daqui a pouco um texto, ela diz especialmente famílias que têm filhos pequenos. Você viu nos textos anteriores, crianças, jovens. Famílias que já não têm mais crianças pequenas, têm necessidade? Seria interessante? Sim, mas não é o enfoque de Ellen White. Eu estou dizendo que essas famílias não devem sair? Não, não me interpretem mal. Devem sair, todos devemos sair, é o ideal sair. Mas o enfoque de Ellen White, nesse aspecto, nesses chamados com enfoque em estilo de vida, é especialmente famílias que têm filhos pequenos, jovens, crianças, adolescentes. Ela diz necessidade para muitas famílias, é nesse contexto. Continuo. Estive insistindo com algumas famílias para que se aproveitassem dos meios designados por Deus e saíssem das cidades para salvar seus filhos. Estilo de vida. Estilo de vida é o primeiro chamado para sair das grandes cidades.
Eu não posso, como pregador, dizer assim, agora chegou, veio essa pandemia, está tudo acontecendo, agora se você não sair agora, você vai se perder. Não. Tem o chamado escatológico. Fique até o final. Não mais sejam os filhos expostos às tentações das cidades maduras para a destruição. O Senhor tem nos enviado advertência e conselho para que saiamos das cidades. É conselho, não posso, como pregador, tem pastor adventista dizendo, não tem problema, leia o livro Ministério das Cidades. Ellen White também escreveu para pregar nas grandes cidades, mas daqui a pouco eu vou entrar nesse assunto de missão. Como pregar para as grandes cidades. Ellen White já deixou isso escrito também. Eu não posso dizer, não, pode ficar na grande cidade, não tem problema, não. Tem gente que não pode sair mesmo, tem gente que não dá para sair mesmo, eu entendo isso. Mas eu não posso dizer que isso é regra para todo mundo. Por outro lado, eu não tenho que dizer assim, tem que sair agora, senão você se perde. Senão a porta da graça fecha para você. Veja que são dois extremos. Há o primeiro chamado, estilo de vida, filhos, famílias. E há um segundo chamado, escatológico. Ok? Fique comigo até o final, repito. Se nós mesmos nos colocamos sob influências objetáveis, poderemos esperar que Deus opere o milagre para desfazer os resultados de nossa atitude errada? De maneira nenhuma. Saí das cidades o mais depressa possível e comprai um pequeno trato de terra onde possais ter um jardim em que vossos filhos possam ver as flores crescerem e delas aprenderem lições de simplicidade e pureza, estilo de vida. Agora, alguns pegam esse texto aqui e olha lá, tá vendo? Ellen White está mencionando, Deus pode operar algum milagre, se você não sair, Deus vai... Aí eu já vi pregadores dizendo, olha, Deus não vai operar milagre se você não sair agora e não aprender a plantar e colher. Usando esse texto, o pregador deu essa ênfase. Se você não sai agora e não aprende a plantar e colher no campo, Deus não vai fazer um milagre e fazer você aprender. Ellen White não está falando nada disso. Ellen White está falando em relação aos filhos e estilo de vida. Esse é o primeiro chamado. Ellen White está dizendo, se você não atende, se você tem filhos pequenos, se você entra nesse bojo de necessidade de sair das grandes cidades por ter filhos pequenos, para que eles tenham um estilo de vida mais saudável e efetivamente se preparem melhor para a volta de Jesus. Se você tem essa oportunidade e não sai, se você tem essa oportunidade e não sai, Deus não vai operar um milagre para transformar os seus filhos. É esse o contexto. Tem nada a ver de plantar e colher. Não tem nada a ver. Para a criança nervosa que acha as lições dos livros exaustivas e difíceis de lembrar, será isso, no caso morar no campo, de especial valor. A saúde e satisfação para ela no estudo da natureza. Então, qual é a ênfase desse primeiro chamado que Ellen White apresenta, inspirada por Deus? Estilo de vida. Famílias, pai e mãe que têm filhos pequenos, até talvez adolescentes, ela chega a mencionar jovens, saiam das grandes cidades, poupe os seus filhos essas coisas. Esse é o primeiro chamado, com enfoque em estilo de vida, focando nos filhos, salvação dos filhos, ok? Muito bem. Temos que sair? Sim, temos que sair. Ellen White já escreveu em várias partes. Temos que sair. Esse é o ideal para as famílias. Todo mundo tem que sair no sentido de que se não sair vai se perder? Não. Não. É outro extremo. Ok, mas se todo mundo tem que sair, ou se temos que sair, se Deus está nos chamando para sair, especialmente as famílias que têm filhos pequenos, se temos que sair, se esse é o ideal de Deus para nós, como sair? Essa é a segunda pergunta que eu faço. Como sair? Ellen White tem alguns textos. Eu quero mostrar alguns textos, primeiro mostrando como não sair. Veja, muitas famílias que, com o intuito de educar seus filhos, se mudam para lugares onde se acham situadas nossas grandes escolas. Fariam melhor, diz Ellen White, fariam melhor serviço ao mestre permanecendo onde estão. Ela começa a falar aqui sobre colônias. Então ela menciona que devemos sair das grandes cidades, sim, mas ela diz não para colônias, não formar colônias. Tem um colégio, eu me lembro, estudei em Engenheiro Coelho. Até eu mesmo na época fiquei pensando, isso aqui é um paraíso. Eu tenho que morar aqui, tenho que trazer para cá minha família e ficar aqui pro resto da vida. E eu me recordo que algumas crises pelas quais o Brasil passou,
E algumas pessoas descobriram que os adventistas, aquelas casas todas no entorno ali de Gero Coelho, talvez eu esteja pregando até para algum colega meu que estudamos juntos lá. Algumas pessoas descobriram que ali no entorno do colégio, todas as pessoas iam para o colégio no sábado de manhã e as casas ficavam vazias. E aí começaram então a ter vários assaltos por lá. Queridos, Ellen White está dizendo que a gente sim deve sair das grandes cidades. Mas como não sair? Não fazendo colônias. Nós vamos morar perto dos nossos colégios. E a Ellen White tem vários textos, se eu não me engano, no capítulo 2 aí do Vida no Campo, em que ela fala, por exemplo, de Battle Creek, as pessoas se apinhando em Battle Creek, ela dizendo, não é assim, não é. Aí algumas pessoas se convencem que realmente devem sair, e aí começam a sair de forma equivocada. Então, o capítulo 2 tem vários conselhos de como sair, e é daqui que eu extraio esses poucos textos para instruir você. Ela diz: penso em como os anjos devem se sentir vendo o fim aproximar-se e os que professam ter o conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, a quem ele enviou, acotovelando-se, formando colônias e assistindo às reuniões e sentindo-se desanimados, insatisfeitos quando não há muita pregação ou quando o pregador não é aquele que eles esperavam para lhes beneficiar a alma e fortalecer a igreja, enquanto literalmente eles nada estão fazendo. Ellen White diz, como os anjos se entristecem com isso. Então a gente se acotovela, diz Ellen White, em torno dos nossos colégios e a gente vira papa-sermão. E ninguém faz nada, ninguém trabalha nada. Queridos, não é plano de Deus, com base no Espírito de Profecia, posso um dia fazer um sermão aqui sobre isso, ou um estudo. Não é plano de Deus que a gente tenha, ou que a gente tivesse, grandes igrejas assim. Não, Ellen White é claro em dizer, tem uma comunidade grande, divida essa comunidade grande, para que haja trabalho, porque há multiplicação na divisão. Então, quando se divide uma igreja grande, as pessoas se multiplicam lá, e quando se multiplicam lá, divide de novo e assim vai. Ellen White diz, não formem colônias, não formem colônias, não formem colônias. Outro texto. Não é desígnio de Deus que seu povo forme colônias ou se agrupe em grandes comunidades. Não. Os membros de nossas igrejas podem realizar um trabalho que, por enquanto, mal iniciaram. Nenhum deles deverá mudar-se para outras localidades simplesmente por interesse de vantagens terrenas. Mas olha o conselho dela, aonde houver oportunidade de ganhar a subsistência somente, vão as famílias que estejam bem firmadas na verdade, uma ou duas, veja, não é uma multidão de gente, uma ou duas numa localidade para trabalhar como missionários. Então a gente tem que sair das grandes cidades? Sim, mas a gente sai das grandes cidades com enfoque missionário também. Não é para formar colônias, e Ellen White também não está dizendo assim, vamos sair em bando. Lá no Brasil, eu fiquei sabendo que agora tem um pessoal lá, comprou uma grande terra, não sei se em Minas, e o pessoal está indo tudo lá, e alguns me dizem que, eu não sei se nesse lugar ou outros, mas por aí tem adventista até fazendo, guardando alimento. E você se lembra, no estudo anterior, eu fui enfático, que tem uma relação muito íntima entre esse conselho de Ellen White em não guardar mantimento com o tempo de angústia que a gente terminou de estudar sábado passado. Não. Ellen White está mencionando que deve se mudar duas famílias bem firmadas na fé. Veja, há princípios para se sair das grandes cidades. Não é de qualquer maneira. Duas famílias, uma, duas, três famílias bem firmadas na fé, saiam. E em outras partes ela chega a dizer, não tem escola, forme ali mesmo uma escola para os filhos. Escola paroquial ela chama. Mas sejam missionários. Não é para sair. Tem gente falando por aí, eu vou abordar isso aqui daqui a pouco. Tem gente falando por aí que deve sair das grandes cidades porque nas grandes cidades a gente não vai poder comprar nem vender. Como assim? Estudo anterior eu mencionei isso. Ellen White não dá essa abertura. Ellen White fala que sim, nós vamos ter problemas em comprar e vender, óbvio, a lei dominical vai vir, o Apocalipse 13 está aí, enfim. Mas o fato é que anjos nos alimentarão, Ellen White é claro em dizer.
Então, você não deve sair das grandes cidades para ir para as pequenas com enfoque. Não, eu tenho que aprender a plantar. Você tem que aprender a plantar, não estou dizendo que está errado. Mas esse não deve ser a sua motivação primária. Eu tenho que sair das grandes cidades porque eu preciso aprender a plantar e colher, porque eu vou passar necessidade, não vou poder comprar nem vender. Isso não é o objetivo de sair das grandes cidades. É estilo de vida. É estilo de vida. E agora eu estou mostrando aqui para você colônias. Como sair? Primariamente, como não sair. Não é para formar colônias. Não é para formar colônias. Outros textos. Como sair das grandes cidades? Todos temos que sair ou aqueles que... O princípio é que todos, né? Mas especialmente as famílias. As famílias. Como sair? É chegado o tempo em que, conforme Deus... Olha, é chegado o tempo em que, conforme Deus abre o caminho, devem as famílias mudar-se para fora das cidades. Quando? Quando eu ouço um pastor dizendo que chegou o tempo. Por favor, adventista, estude, leia. Não dependa de pastores, de pregadores que se aproveitam e querem ibope, se aproveitam de circunstâncias e botam medo em você. Ellen White está dizendo que Deus precisa abrir caminho e Deus vai abrir caminho. Não pode ser nada precipitado. Por quê? Porque o chamado escatológico ainda não veio. Fica até o final, você vai entender. O chamado que veio até mim, até você, para sairmos das grandes cidades, é com enfoque num estilo de vida, e para isso precisa ser tudo pensado, orado. Ellen White diz, conforme Deus abre o caminho, estou falando desse primeiro enfoque de sair das grandes cidades como estilo de vida. Não estamos ainda no chamado escatológico. Fica até o final. Deus ajudará seu povo a encontrar lares como esses fora das cidades. Como esses ali no capítulo, na página 36, ela menciona como esse. Que lar é esse? Um lar no campo, onde, eu já até li alguma coisa aqui, onde seus filhos possam ver as flores brotando, possam plantar, possam colher, desenvolver confiança em Deus. Estilo de vida. Deus vai abrindo caminho. Vamos depender dele. Não é porque um pregador falou, ok? Conforme o tempo avança, cada vez mais terá nosso povo de sair das cidades. Durante anos temos recebido... Veja, durante anos temos recebido a instrução de que nossos irmãos e irmãs, especialmente quem mesmo? Chamado para estilo de vida fora da cidade. Especialmente as famílias que têm filhos devem fazer planos, não é de qualquer jeito, planos para abandonar as cidades. Conforme o quê? Conforme diante deles se abra o caminho para fazê-los. Veja como é claro, o espírito de profecia é extremamente equilibrado. Porque esse é um chamado com enfoque no estilo de vida. Famílias, ela diz, especialmente famílias que têm filhos. Como é que um pregador vem na internet dizendo, chegou a hora, temos que todos sair? Esse não é o chamado escatológico. Vai chegar a hora que todos temos que sair. E Ellen White já disse quando, fica até o final, você vai ver. Não é por causa do coronavírus. Há dois chamados. O primeiro chamado para estilo de vida, especialmente as famílias que têm filhos. Há pessoas que podem ficar até na cidade. O chamado é para todos. Mas há pessoas que até podem ficar. Mas vai ter o chamado escatológico, em que todos deverão sair. E ainda assim alguns permanecerão, e Deus sabe quem. Deus sabe quem. Agora eu não posso, dois extremos, eu não posso vir nas redes sociais, não posso vir aqui e dizer assim, se você não sair, fechou a porta da graça para você agora. Não. Também não posso vir aqui e dizer assim, não pode ficar, não tem problema. Percebe que são dois extremos? Cuidado com os extremos. Especialmente as famílias que têm filhos. Devem sair. Devem fazer planos para sair. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Aqueles que têm sentido finalmente, aí esse é o contexto aqui especificamente de Battle Creek. Aqueles que têm sentido finalmente que se devem mudar, não o façam às pressas, com excitação, de maneira precipitada, ou de um modo em que no futuro se tenham de arrepender profundamente de se haverem mudado. Esse conselho não vale para nós hoje? Será que vale só para Battle Creek? Vale para nós hoje. Sem excitação, não façam às pressas. Ellen White diz, para que você não se arrependa lá. Quantas pessoas já saíram e se arrependeram? E muitos até perderam a fé. Perderam a fé no espírito de profecia. Por quê?
Porque deram ouvidos a pastores malucos que ficam pregando aí, se aproveitando do medo do povo. Equilíbrio. Há um chamado para estilo de vida fora da cidade. Mas há um chamado escatológico para sairmos das cidades. Esse chamado ainda não veio. Fica até o final, você vai entender. Tudo que qualquer pessoa pode fazer é advertir. Um pregador. Eu posso dizer para as pessoas, você tem que sair. Olha o que Ellen White diz. Tudo que qualquer pessoa pode fazer é advertir e aconselhar, e então deixar os que estão convictos quanto ao dever de mudarem-se sob a direção divina, de coração totalmente disposto a aprender e a obedecer a quem mesmo? Obedecer a Deus. Veja, obedecer a Deus. Não é obedecer um pregador. Não é porque o pregador disse, por favor, adventista, estude, leia, ouça pregações, mas crie filtros. Esse pregador, tá falando um negócio aí que não tá muito certo, não. Vá na fonte, estude. Vou colocar aqui, pelo menos estou tentando, acho que vai dar certo. Vou colocar aqui os áudios do livro Vida no Campo. Tem dificuldade de ler? Ouça enquanto trabalha, enquanto dirige, ouça. São 9 capítulos, rápido você lê, ou você ouve, ok? Nenhuma mudança deve ser feita sem que tal passo e tudo o que ele implica seja cuidadosamente considerado. Então, vai mudar? Sair da cidade para o campo? Temos que fazer. É o chamado para um estilo de vida melhor. É para o nosso próprio benefício. Mas Ellen White está dizendo, implica cuidado. Todos os pontos precisam ser considerados. Esse é o chamado, essa era o conselho que ela estava dando para aqueles lá em Battle Creek na época, e é o princípio que vale para hoje. E ela chega a mencionar professores que na época estavam aconselhando as pessoas a saírem de maneira sem preparo. Sem preparo. Olha, nada se faz de maneira desordenada para que não haja grande perda ou sacrifício de propriedade devido a discursos ardentes e impulsivos que despertam um entusiasmo que não é segundo a vontade de Deus. Então pode haver alguns discursos impulsivos, falando para as pessoas, chegou a hora, temos que sair, discursos impulsivos, e ela diz, entusiasmo que não é segundo a vontade. Então um pregador entusiasmado pode não estar sendo movido por Deus. Um pregador adventista entusiasmado, dizendo para as pessoas que chegou a hora que tem que sair, pode não estar fazendo a vontade de Deus ao pregar assim. Aconteceu em Battle Creek e está acontecendo hoje, sim, diante dos nossos olhos. Queridos, há pregadores entusiasmados, adventistas, que dizem para você, fique nas grandes cidades, não tem problema. Isso é um extremo equivocado. Ellen White aconselha, vamos sair. As razões já foram dadas lá no início dessa minha mensagem. Temos que sair. Os juízos de Deus vão cair sobre as cidades. A moralidade das cidades, especialmente as famílias que têm filhos. Temos que sair. Então eu não posso, como pregador, dizer, não, você não precisa sair, pode ficar. Não. Isso é um extremo. O outro extremo, não, você tem que sair. Se você não sair, você se perde, a porta da graça fecha para você. É hora, chegou. Não. Esse é outro extremo. Equilíbrio. Há 2 chamados. Estamos estudando sobre o primeiro. Haja sábia liderança nessa questão e todos se mudem sob a orientação de um conselheiro sábio e invisível. Que conselheiro é esse? Letra maiúscula aí. Deus. Elementos humanos lutarão pelo domínio. Aconteceu lá e acontece hoje também. Elementos humanos, pregadores, lutarão pelo domínio. No caso lá, professores. E pode ser que se faça uma obra que não tenha aprovação divina. Pode. Rogo agora, diz Ellen White, a toda alma que não se volte tão vigorosa e confiadamente para os conselheiros humanos, mas busque mais fervorosamente a Deus, aquele que é sábio em conselhos. Busque a Deus. É Deus quem vai dizer para você a hora de sair, como sair, para onde sair. E aqui eu vou até dar algumas dicas. Ellen White menciona até distâncias que ela aprovou das grandes cidades. Fica até o final. Há um chamado específico para as famílias, especialmente que têm filhos, saírem com que objetivo? Estilo de vida. Mas haverá um outro chamado. Esse escatológico, em que todos deverão sair. Eu não posso dizer que você precisa ficar, que você pode ficar nas grandes cidades sem risco.
Esse é um extremo. Mas eu também não posso dizer que se você não sair agora, estará perdido. Esse é outro extremo. 2 chamados, e que as pessoas estão confundindo completamente por aí. Muito bem. Já vimos que precisamos sair das grandes cidades, já vimos o porquê. Moralidade, juízo de Deus. Já vimos como não sair. E já vimos também como sair. De maneira precipitada, não. De maneira despreparada, não. Tem que ser de maneira preparada, um local adequado, onde as crianças possam ter a coisa para plantar, etc, etc, etc. Ok? E eu poderia falar muitas outras coisas aqui, mas o vídeo ficaria muito longo. Então eu estou aconselhando você a ler Eventos Finais, capítulo 7, Eventos Finais, capítulo 8, Mensagens Escolhidas, especialmente Vida no Campo. Aí nós temos 2 extremos aqui nesse assunto, né? Por isso que eu estou mencionando desde o começo aqui, esses 2 extremos. Então, um dos extremos diz assim, não podemos sair das grandes cidades porque a gente tem que trabalhar nas grandes cidades, a gente tem que pregar, nós temos uma missão como adventistas. Mas será que essa nossa missão nos impede de sair das grandes cidades? Ellen White diz assim, deve-se fazer o trabalho nas cidades partindo dos postos avançados. Disse o mensageiro de Deus, não serão advertidos as cidades? Ele responde, sim. Não porque o povo, agora olha, individualmente, não porque o povo de Deus nelas reside, mas ao visitá-las, para adverti-las do que está para sobrevir à terra. Então a gente sai das grandes cidades, não é longas distâncias, vou ler aqui alguns textos para você, não é longas distâncias, mas sair sim das grandes cidades e vir pregar nas grandes cidades. Especialmente agora com redes sociais. Olha esse outro texto. Como fez Enoque, devemos trabalhar nas cidades, mas não morar nelas. Simples assim. Então a nossa missão, como adventistas, não nos impede, a nossa missão de pregar nas grandes cidades, não nos impede de sair delas. Tanto é que eu já li texto aqui que Ellen White diz que as famílias devem sair como missionárias, porque lá no campo também tem gente para pregar. Ok? Olha esse texto. Ela falou especificamente de indivíduos. Ela falou povo de Deus e ela falou Enoque. Então ela menciona indivíduos. A gente deve sair, morar no campo, mas pregar na cidade. Mas ela também dá uma ênfase coletiva, às instituições. Ela diz assim, ó, repetidamente nos vem o Senhor instruindo que devemos fazer o trabalho nas cidades partindo de centros da periferia. Nessas cidades devemos ter casas de culto, como memoriais de Deus, mas as instituições para a publicação de nossa literatura, para a cura dos enfermos e para o preparo de obreiros, ou seja, escolas, hospitais, sanatórios, devem ser estabelecidos fora das cidades. É especialmente importante que nossos jovens sejam protegidos das tentações da vida citadina. Então ela menciona, poderia repetir, ler vários textos aqui para você. Ela menciona no aspecto individual e ela menciona no aspecto coletivo e no aspecto das nossas instituições, fora das cidades. E morando fora das cidades, a gente prega nas cidades. Ela fala casa de cultos tem que ter na cidade, obviamente, para alcançar as pessoas. E é óbvio que muitas pessoas permanecerão nas cidades nessas casas de cultos. Percebem? Então muitos pregadores vêm nas redes sociais, vão nos púlpitos adventistas pregando, é hora, chegou, tem que sair. Não. Esse é o chamado escatológico que ainda não veio, ainda não se deu. Tem um momento certo para se dar e você vai entender melhor. Ok. Outro argumento que se dá, um argumento que se deu, que eu acabei de mencionar, daqueles extremistas que dizem, não, a gente não deve sair das grandes cidades porque a gente tem que pregar nas grandes cidades. Uma coisa não anula a outra. Não é uma coisa ou outra coisa. As duas coisas podem corroborar. Agora, outros extremistas dizem assim, não, nós temos que sair das grandes cidades, já até mencionei isso aqui, nós temos que sair sim das grandes cidades, porque a gente precisa sair das grandes cidades para cultivar o nosso próprio alimento, porque vai ter dificuldade de comprar e vender. Será? Já falei um pouquinho no vídeo anterior. Mas Ellen White tem alguns textos, eu quero chamar a sua atenção. Repetidas vezes tem o Senhor dado instruções de que nosso povo deve tirar suas famílias das cidades para o campo, isso aqui a gente já viu, onde poderão cultivar seu próprio mantimento, pois no futuro o problema de comprar e vender será bem sério. Uau! Será que Ellen White está mencionando aqui o problema de comprar e vender em relação ao Apocalipse 13, que diz lá que grandes e pequenos, ricos e pobres receberão uma marca? E essa marca, ou quem não receber essa marca, não vai nem comprar e vender? Será que é disso que ela está falando? A resposta é
Não. Você pode ler esse capítulo, se não me engano, capítulo 3 aí do Vida no Campo, e você vai perceber que ela menciona ali sindicatos, uniões trabalhistas, monopólio no que significa, no que se refere a business, a comércio. Então ela não está falando aqui de comprar e vender de lei dominical. Ok? Eu vou provar isso para você agora. Vou ler mais 2, 3 textos dela. A obra do povo de Deus é preparar-se para os acontecimentos futuros, que logo lhes sobrevirão com força assombrosa. Formar-se-ão no mundo gigantescos monopólios. Os homens se unirão em sindicatos que os envolverão nas malhas do inimigo. Alguns homens combinarão segurar todos os meios que se possam obter em certos ramos de negócio. Formar-se-ão sindicatos, e os que a eles se recusam a unir serão homens marcados. E você lê nesse capítulo que Ellen White diz: fora os cristãos desse negócio de sindicato. Não se envolvam com os sindicatos. Eu preciso confessar para você que eu não sei como é que funciona direito. Fiz um breve estudo, mas não sei como é que funciona direito os sindicatos aqui na América. Mas sei que os sindicatos aqui na América têm menos aderência do que no Brasil. No que se refere às empresas. As empresas não topam muito com esse negócio de sindicato por aqui. Então a aderência dos sindicatos é muito menor do que é no Brasil. Mas Ellen White está mencionando não só sindicatos, ainda fiz algumas pesquisas aqui nos originais em inglês e eu preciso me aprofundar um pouquinho melhor, confesso que eu preciso me aprofundar um pouco melhor nesses assuntos. Mas o que eu posso afirmar para você é que quando ela menciona comprar e vender, não tem nada a ver com lei dominical. Se você colocar aí no seu material eletrônico, na sua pesquisa, através do aplicativo de Ellen White, fazer uma pesquisa sobre as duas palavras comprar e vender, você vai ver que vai dar quase 50 textos. A maioria deles você pode detectar pelo contexto que ela está sim falando de comprar e vender em relação à lei dominical. Não é o caso aqui. Olha esse texto. Essas uniões são um dos sinais dos últimos dias. Os homens estão se unindo em feixes, prontos a ser queimados. Veja, ela está dizendo que essas uniões, sindicatos, em relação a esses ramos de comércio, ela diz que esse é um dos sinais dos últimos dias. Ela continua. Aí ela cita um texto bíblico. E aí você vai entender perfeitamente por que eu estou afirmando que esse comprar e vender não tem nada a ver com a lei dominical. Olha só. Ela cita o texto bíblico. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Agora deixou o texto, agora ela vai escrever. Estas palavras de Jesus e do Antigo Testamento resumem todo o dever do homem. Significam a consagração de todo o ser, corpo, alma e espírito ao serviço de Deus. Para aqui um pouquinho. Ela citou: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, corpo, e ao próximo como a ti mesmo, ok? Agora olha o que ela diz logo em seguida. Como podem os homens obedecer a essas palavras, que ela citou o texto, e ao mesmo tempo comprometer-se a apoiar aquilo que priva seus vizinhos da liberdade de ação? Ué, do que ela está dizendo? Olha lá. E como podem os homens obedecer essas palavras do texto bíblico e formar combinações que roubam das classes mais pobres? Roubam o quê? As vantagens que justamente lhes pertencem. Roubam o quê? Privando quem? Essas classes mais pobres, privando-as de comprar ou vender, exceto sob certas condições. Você entendeu o que ela está dizendo aqui? Vou pôr de novo na tela, leia com atenção. Como podem os homens obedecer a essas palavras e ao mesmo tempo comprometer-se a apoiar aquilo que priva seus vizinhos da liberdade de ação? E como podem os homens obedecer a essas palavras e formar combinações que roubam das classes mais pobres as vantagens que justamente lhes pertencem, privando-as de comprar, privando as classes mais pobres de comprar ou vender, exceto sob certas condições? Eu confesso que eu não entendo muito bem do que ela está dizendo. Eu não sei se isso já se cumpriu logo depois da sua morte. Eu não sei se isso ainda vai se cumprir nesses últimos dias. Eu não sei se isso está se cumprindo hoje. Eu não sei.
confesso, eu não sou profeta, nem filho de profeta. Mas o fato é que ela está mencionando esse contexto de comprar e vender em relação às classes mais pobres. Ela diz, privando a classe mais pobre de comprar e vender. É alguma coisa em relação a esse monopólio de comércio, esse é o contexto. Alguma coisa referindo-se a esse monopólio de comércio que vai privar os mais pobres. Ela diz, das vantagens que justamente lhes pertencem. Ninguém pode privar os mais pobres de comprar e vender, mas esses monopólios de comércio, e ela coloca os sindicatos no meio, aí eu repito, eu não entendo muito bem o que ela está dizendo aqui, sou humilde em dizer, não entendo, mas o fato é que esse comprar e vender não tem a ver com a lei dominical. Tem a ver com alguma coisa de business, desse monopólio de comércio, desse sindicato em que as pessoas terão controle de quem comprar, de quem vender e privarão os mais pobres do que ela chama de vantagens que lhes pertencem, comprar e vender, privando eles de comprar e vender. Leia todo esse capítulo do livro Vida no Campo. Então, quando Ellen White citou lá no texto anterior que eu li, ela diz, olha, nós precisamos achar um terreno para a gente plantar e colher. Eu vou ler de novo esse texto. Repetidas vezes tem o Senhor dado instruções de que nosso povo deve tirar suas famílias das cidades para o campo, onde poderão cultivar seu próprio mantimento, pois no futuro o problema de comprar e vender será bem sério. Ellen White não está dizendo aqui da lei dominical. Pode ser que isso se aplique à lei dominical, mas o contexto não é. Então, o contexto é essas leis trabalhistas, esse monopólio de comércio, tem a ver com sindicatos que vão privar os mais pobres de comprar. Se eles estiverem no campo, eles têm a subsistência deles no campo. É só disso que ele está dizendo. Até porque nós já vimos no estudo anterior, eu não vou repetir aqui, se você não estudou o vídeo anterior, estude o vídeo anterior. Eu mostrei no vídeo anterior que Ellen White diz que mesmo depois que sai a lei dominical, pessoas ímpias estarão dentro das cidades, passando necessidade, passando fome. Então Ellen White fala que nós no campo, não é o campo que é a nossa base de segurança, é Deus. Ellen White diz que mesmo aqueles que estarão no campo fugirão para as montanhas, estarão sendo perseguidos. Ellen White diz, quem vai nos sustentar são os anjos. Então esse argumento desses extremistas de dizer que nós devemos sair das grandes cidades, porque nós precisamos sair das grandes cidades para não depender desse negócio de comprar e vender, balela. Pode até ser, falei no vídeo anterior, num curto espaço de tempo. Curto espaço de tempo. Agora nossa confiança não pode estar no campo, na terra, nas colheitas. Precisa estar em Deus. Ok? Muito bem. Partindo para a parte final aqui, perdoe a redundância. Quão próximo das grandes cidades? Temos que sair? Sim, temos que sair. Mas quão próximo das grandes cidades? E aí eu tenho aqui 2, 3 textos em que Ellen White menciona algumas coisas interessantes. Eu quero chamar a sua atenção. Falando, inclusive aqui na região que eu moro nessa região aqui de South Lancaster, temos aqui um colégio, minhas filhas estudam no colégio de South Lancaster. Minha filha se formou o ano passado, agora no South Lancaster, vai para a faculdade. Minha filha menor continua estudando no South Lancaster. E Ellen White tem um texto falando daqui, da nossa região. Os irmãos conseguiram fazer com que o sanatório fosse transferido de South Lancaster para Melrose, um lugar mais perto de Boston, uma grande cidade, mas suficientemente afastado dessa movimentada cidade para que os pacientes possam ter as condições mais favoráveis ao restabelecimento da saúde. A transferência do sanatório da Nova Inglaterra, que é essa região chamada New England, para um lugar tão próximo à cidade de Boston, está na providência de Deus. Olha! Mas espera aí, ela não falou que a gente tem que sair quanto mais longe das grandes cidades, melhor? Não. Ela está dizendo que foi providência de Deus que esse sanatório, que seria um Cevisa da vida, onde pessoas, quem é lá do Brasil, especialmente é de São Paulo, sabe bem o que eu estou dizendo, tem também uma clínica em São Roque, é como se fosse uma clínica de saúde, tá? Então vou usar essa expressão. Esse sanatório era aqui em South Lancaster, ela diz agora foi providência de Deus que se aproximasse mais de Boston. E ela chega a dizer, a mudança do sanatório da região de New England, de South Lancaster, para Melrose, foi-me apresentada como sendo dirigida pelo Senhor. Deus, mas espera aí,
Não é que a gente tem que sair tudo longe da grande cidade. Não, Ellen White diz, nesse caso aqui, foi providência de Deus que fosse para mais próximo de Boston, uma big de uma cidade. Uma big de uma cidade muito maior hoje do que na época dela, é verdade. Mas o sanatório foi mais para próximo, Ellen White diz, foi providência de Deus. Então esses camaradas que pregam e dizem, não, a gente tem que pegar quanto mais distante da grande cidade, melhor. Não é bem assim, porque nós temos uma missão também para cumprir. O que Ellen White mencionou do Elias? Elias saiu, mas ia para a cidade. Ele não morava tão distante da cidade para a ponto de não afetar a grande cidade com a sua pregação. Morava próximo. E aí eu tenho outros textos aqui, pelo menos, na verdade, mais um texto para dizer assim. Ó. Ellen White, na verdade, eu vou pôr esse texto aí. Ellen White está mencionando de sanatórios, dessas clínicas, digamos assim, de saúde, e ela menciona uma das clínicas a 11 quilômetros de San Diego. A outra clínica, ela diz 13 quilômetros de Los Angeles, e ela ainda de Los Angeles tinha uma outra a 100 quilômetros. Veja algumas aqui em quilômetros, obviamente está traduzido aqui, na América se usa milhas, mas em quilômetros aí, para você ter uma ideia, está aí em português, né, traduzido. Então, 11 quilômetros de San Diego. Então, havia um sanatório lá. Havia outro a 13 quilômetros de Los Angeles e outros a 100 quilômetros. Então, para você ter uma ideia dessas distâncias. Quão distante a gente precisa estar de uma cidade grande? Não tão distante assim. Por quê? Porque o nosso enfoque é também missionário. A gente tem que afetar essas cidades com a nossa pregação. Percebe? Então, tem pregadores que vão aos extremos. Não, você tem que ir distante. Pega um helicóptero e vai até... Não. Você vai para o campo, mas continua tendo acesso à cidade para pregar na cidade. Não só as nossas instituições. Aqui eu entendo, ela está falando das instituições, mas não só as nossas instituições, mas também os nossos membros, ok? Muito bem. Olha esse texto. Eu já li esse texto e eu preciso ler de novo. Se o povo de Deus não se deve apinhar, seu povo, o povo de Deus, não se deve apinhar nas cidades. Deus quer que eles tirem sua família das cidades para que melhor se possam preparar para a vida eterna. Dentro em breve, terão de abandonar as cidades. Você lembra que eu li esse texto? E esse texto foi um dos primeiros que eu li para mostrar para você que no Espírito de Profecia, através do Espírito de Profecia, Deus estabeleceu 2 chamados para sair das grandes cidades. E até aqui no meu estudo eu falei desse primeiro aspecto, esse primeiro chamado que tem um aspecto de estilo de vida. E ela disse, especialmente as famílias com filhos, saiam das grandes cidades, não em colônias, não precisa também ser muito distante, que você more relativamente próximo para você afetar a grande cidade através da sua pregação. Deus quer que a gente continue sendo missionário lá onde a gente mora e também nas grandes cidades. Primeiro chamado para um estilo de vida melhor. E ela diz, para preparar as famílias, um melhor preparo para a vida eterna. Aí ela diz, por que a gente precisa sair das grandes cidades? Vou colocar o texto aqui pequenininho. Por que a gente deve sair das grandes cidades? Ela diz, dentro em breve, terão de abandonar as cidades. Você precisa sair agora, porque de qualquer forma vai chegar um momento que você vai ter que sair das grandes cidades. Percebe? 2 chamados. Agora, finalizo com esse segundo chamado, que é o chamado escatológico. Tem pessoas que querem anular essa coisa clara no Espírito de Profecia de 2 chamados. E querem impor um chamado só, dizendo que chegou a hora. Não. Chegou a hora de nós sairmos de maneira equilibrada, de maneira ordenada, orquestrada. Nós já lemos aqui, de forma que Deus vai abrindo as portas. Ela chega a dizer que Deus vai preparar esses lugares para os nossos filhos crescerem nesse estilo de vida em que vão melhor estar preparados para a volta de Jesus. Mas vai chegar um momento em que mesmo aqueles que não saírem terão que sair das grandes cidades, se querem ser salvos. Terão que sair. E é sobre isso que eu fecho esse meu estudo, esse chamado escatológico. Ellen White diz assim no livro Grande Conflito. Quando o decreto promulgado pelos vários governantes da cristandade contra os observadores dos mandamentos lhes retirar a proteção do governo, abandonando-os aos que lhes desejam a destruição,
Quando isso acontecer, o decreto promulgado, lei dominical, o povo de Deus fugirá das cidades e vilas. Veja, cidades e vilas. E reunir-se-á em grupos, não em colônias, mas em grupos, habitando nos lugares mais desertos e solitários. Muitos encontrarão refúgio na fortaleza das montanhas, semelhantes aos cristãos dos vales do Piemonte, dos lugares altos da terra farão santuários, agradecendo a Deus pelas fortalezas das rochas. O que Ellen White está dizendo aqui no Grande Conflito? Quando vier o decreto, o povo vai sair de onde? Das cidades, fugirá, ela diz. Não vai sair, fugirá das cidades e vilas. Alguns estarão nas cidades, alguns estarão nas vilas, alguns estarão no campo. Fugirão em grupos, porque não vai ter mais o que fazer. Queridos, quando a lei dominical for estabelecida aqui nos Estados Unidos, primeiramente, você não deve esperar a lei dominical ser promulgada aí no Brasil ou na Europa. Ellen White diz, quando a lei dominical for promulgada nos Estados Unidos, esse é o sinal. Vou ler esse texto daqui a pouco. Mas, irmãos, o chamado para sair das grandes cidades, que esse povo, alguns extremistas estão falando, chegou a hora, ainda não chegou. Vai chegar quando? Quando o decreto for promulgado. Olha esse outro texto. Grande conflito. Posto que um decreto geral haja fixado um tempo em que os observadores dos mandamentos poderão ser mortos, seus inimigos, em alguns casos, se antecipam ao decreto e, antes do tempo especificado, se esforçam por tirar-lhes a vida. Veja que tem um decreto dominical e depois um decreto de morte. Falei isso também quando estudamos sobre o tempo de angústia. Mas ninguém pode passar através dos poderosos guardas estacionados em redor de toda a alma fiel. Alguns são assaltados ao fugirem das cidades e vilas, mas as espadas contra eles levantadas se quebram e caem, tão impotentes como a palha. Outros são defendidos por anjos sob a forma de guerreiros. Então, Ellen White está dizendo que mesmo depois do fechamento da porta da graça, Ellen White está dizendo, foi ali o decreto dominical, decreto de morte, a lei dominical, depois tem o decreto de morte. E Ellen White está mencionando, vem o decreto, vai ter fixado o tempo para matar os observadores. E alguns, os observadores sabem, alguns querem matar eles antes. Ellen White diz, nesse período ainda vai ter gente fugindo, ainda vai ter adventista fugindo, ainda vai ter, vou dizer, se você é adventista, eu vou dizer guardadores do sábado. Vai estar fugindo, Ellen White diz, das cidades e vilas, ainda nesse período. Percebem? Queridos, cuidemos com esses pregadores extremistas de um lado e de outro lado. No tempo da angústia, fugimos todos das cidades e vilas. Ela está fazendo uma profecia, ela está tendo uma revelação, né, do que ocorrerá. No tempo de angústia, fugimos todas das cidades e vilas. Veja, fugimos das cidades e vilas quando? No tempo de angústia. Mas fomos perseguidos pelos ímpios, os quais entraram nas casas dos santos com espada. Primeiros escritos. Então, Ellen White está dizendo que no tempo de angústia, saímos das cidades e vilas. Então, no tempo de angústia, ainda vai haver pessoas nas cidades e vilas. Percebem? E salvas, porque vai estar fugindo. Lembre-se, alguém me perguntou no canal, mas espera aí, uma pessoa que vai estar fugindo, pode ser que ela esteja perdida, vai estar fugindo da perseguição, pode ser que ela esteja perdida e depois comece a perseguir? Não. Por quê? Porque nessa ocasião, lembre-se que vai ter a chuva serôdia, e por um lado, e por outro lado, a retirada do Espírito. Então os ímpios, os perdidos, vão estar perseguindo, porque eles não terão o Espírito Santo. Não tem mais o Espírito Santo. Ok, mas isso é para um outro estudo. Ao deixarem os santos as cidades e vilas, eram perseguidos pelos ímpios que os procuravam matar. Mas as espadas que se levantavam para matar o povo de Deus quebravam-se e caíam tão impotentes como uma palha. Anjos de Deus escudavam os santos, clamando eles de noite, pedindo livramento, seu clamor subia perante o Senhor. Veja, se você analisar esse parágrafo lá no livro Primeiros Escritos, a porta da graça já fechou aqui. E ela vai dizendo que ao deixarem os santos as cidades e vilas. Pode ser que ela esteja fazendo uma menção de algo que aconteça antes do fechamento da porta. Pode ser, eu preciso ser sincero nisso também. Mas o fato é que Ellen White está dizendo que, mesmo depois da lei dominical, vai ter gente dentro da cidade e vila, sincera, que estarão fugindo depois.
Então não pode um pregador vir nas redes sociais e dizer, é agora, se não for agora você está perdido. E se você não sair, não vai aprender a plantar, nem colher, e Deus não vai fazer milagre para você, e você vai estar perdido do mesmo jeito. Por favor, são extremistas. Vi os santos deixarem as cidades e vilas, reunirem-se em grupos e viverem nos lugares mais solitários da terra. Anjos lhes provinham alimento e água, não era só a terra lá no campo, enquanto os ímpios estavam sofrendo de fome e sede. Li esse texto no estudo anterior. Último texto, na verdade o penúltimo. Apelo escatológico, está claro agora nesse texto aqui que eu vou ler. Não é tempo agora de o povo de Deus estar fixando suas afeições ou entesourando neste mundo. Não vem muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim o arrogar-se nossa nação, no caso dos Estados Unidos, o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal, será uma advertência para nós. Será então será o tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório ao sair das menores para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. E agora, em vez de buscarmos dispendiosas moradas aqui, devemos estar nos preparando para mudar-nos para um país melhor, isto é, o celestial. Em vez de gastar nosso dinheiro em nos comprazer a nós mesmos, cumpre-nos estudar a maneira de economizar. Queridos, há um chamado para todos nós, especialmente para as famílias que têm filhos, com enfoque no estilo de vida. E esse chamado já vem desde a época que Ellen White começou a ter essas revelações. Eu e você talvez já estejamos atrasados em relação a esse chamado. Mas eu não posso dizer que se hoje eu não sair, eu estarei perdido. Porque é um chamado escatológico. Quando? Quando sai a lei dominical. Quando sai a lei dominical, Ellen White diz que haverão cristãos fiéis dentro das cidades e vilas ainda. E esse é o sinal para eles saírem. Então há um chamado com enfoque no estilo de vida, especialmente para as famílias. E há um chamado escatológico. Pregadores hoje estão usando esse chamado escatológico hoje. Pregadores estão pegando esse chamado escatológico e aplicando para hoje, dizendo, hoje se você não sair está perdido. Não, é lá esse chamado escatológico. Hoje, se não sair, eu vou ter consequências, sim. Por isso que eu não posso ir para outro extremo e dizer, não, você pode ficar nas grandes cidades. São dois extremos que eu tenho batido nessa tecla desde a minha introdução aqui e o vídeo já está longo demais. Preciso terminar. Último texto. De acordo com a luz que me foi dada, insisto com o povo, veja, não é de Ellen White, a luz que foi dada a ela. Insisto com o povo para que saia dos grandes centros populosos. Nossas cidades estão se tornando cada vez mais ímpias e cada vez mais se torna evidente que os que desnecessariamente nelas permanecem fazem-no pondo em perigo a salvação de sua alma e, obviamente, da sua família. Olha a palavra-chave aqui, desnecessariamente. Há um chamado, queridos, para todos nós sairmos das grandes cidades, especialmente aqueles que têm filhos, especialmente as famílias. Saímos das grandes cidades com que enfoque? Estilo de vida. Ellen White escreveu lá, melhor preparo para a volta de Jesus. Plantar, colher, os nossos filhos terem mais contato com a natureza, aprender lições de confiança em Deus. Mas há um outro chamado escatológico. E Ellen White está dizendo, aqueles que permanecem, mesmo sendo chamados a sair, permanecem desnecessariamente, estão colocando em perigo a sua alma. E talvez quando sai esse chamado escatológico, quando é que vai sair? Na lei dominical, quando sai a lei dominical. Não posso atravessar as duas informações. E tem pastor que tem feito isso aí. Ellen White diz que esses que ficam nas cidades, mesmo sendo chamados a saírem, ficam nas cidades desnecessariamente, correm grande perigo. Mas alguns precisam ficar, não tem como. Alguns precisam ficar. Por exemplo, pessoas doentes, às vezes não têm condição de ir para o campo. Então eles não estão nas cidades desnecessariamente. É uma necessidade que eles fiquem lá. Percebem como tudo é equilibrado em Ellen White, assim como é na Bíblia. Só não é equilibrado esses pastores que pegam textos da Bíblia e do Espírito de Profecia e distorcem. Então há um chamado para o estilo de vida adventista, colocando em prática os princípios de saúde, por exemplo, os 8 remédios da natureza. Estilo de vida, melhor preparo para a volta de Jesus. Mas haverá
por ocasião da lei dominical, da instituição da lei dominical nos Estados Unidos, um chamado escatológico para sair. Aí tem que sair. Temos que sair. Queridos, Deus abençoe você. Por favor, encaminhe esse vídeo para pessoas que você sabe que estão confusas em relação a esse assunto. Qual foi meu enfoque? Espírito de profecia. Deixei o Espírito de profecia falar. Muitos pregadores têm pego um texto, pinçam um texto e fazem o texto dizer aquilo que ele não está dizendo. Por favor, encaminhe para outras pessoas. Coloca aqui, vou apelar para você também colocar aqui nos comentários a sua impressão sobre esse estudo. Deus abençoe você. Não esqueça da minha introdução. Daqui a algumas semanas estou lançando estudos bíblicos aqui no canal. Entre em contato com as pessoas, ore por elas, depois comunique a elas do estudo e daqui a pouco, daqui a algumas semanas, vou começar a postar. Vou informar você qual é a semana exata que eu vou começar a postar e você então vai fazer esses estudos bíblicos online com essas pessoas.